eu gostaria de iniciar nosso estudo, nossa aula aqui relacionada com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, mas antes de mais nada gostaria de fazer uma oração aqui juntamente com vocês, tá bom? Então, se você puder e quiser, né, fechar os seus olhos nesse momento, só se você estiver em alguma situação que não é possível fechar os olhos, então eu não recomendo que você feche os olhos, mas se você puder e quiser, gostaria de orar junto com você. Senhor, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, te damos graças por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, de estarmos na tua presença e podermos neste momento falar um pouco a respeito da tua santa palavra. Deus, que cada pessoa que esteja acompanhando a nossa aula, essa nossa live aqui nesta manhã, que possa ser alcançado pelo teu Santo Espírito. Nós necessitamos da tua palavra, Senhor, nós precisamos da tua presença nas nossas vidas. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, que seja motivo de bênção tudo aquilo que nós vamos falar aqui, porque não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a meu favor que o Senhor me use como um instrumento e a favor de cada uma das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Apenas para contextualizar, nós estamos falando a respeito aqui da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Na semana passada, a proposta era capítulo 6, 7 e 8. Porém, nós chegamos no capítulo 8, não deu para falar de todo o capítulo, né? Nós chegamos até um determinado ponto, quando falamos a respeito da herança que nós recebemos em Cristo, né? A herança da vida eterna em Cristo. Os assuntos que nós tratamos foi sobre questão de salvação, justificação, né? A justificação pela fé, e sobre a influência do pecado, né? O que é o pecado e a influência do pecado sobre as nossas vidas. E se ele tem ou não esse domínio. Então eu vou fazer uma breve recapitulação desse ponto para que a gente possa aqui avançar. Mais um detalhezinho, tá? Isso eu gostaria que ficasse bem claro para vocês nesse momento. Por quê? Para aqueles que conhecem a Bíblia, né, e que têm uma noção aqui do texto que nós vamos tratar, capítulos 8 e 9, esses capítulos normalmente são razões de discórdia no que diz respeito à soteriologia ou à doutrina da salvação. Principalmente entre arminianos e calvinistas, tá? Então é o seguinte, vou deixar, né, aqui no... deixa eu ver aqui o pessoal falando que travou no último recado. Travou no último recado. E agora, qual foi esse último recado? O que eu falei por último? Nem lembro. Depois eu vou falar tudo de novo, tá? Mas obrigado pelo aviso, viu, Zélia? Luciane Piovesan também aqui mandando um abraço. Gente, se eu esqueci de alguém, não fica bravo comigo não, viu? Eu vou deixar na mensagem aqui, vou colocar um e-mail, meu e-mail, e pelo seguinte... Deixa eu escrever aqui, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo não, tá? Fixei aqui no início das mensagens meu e-mail. Por que eu coloquei esse e-mail aí? Pelo seguinte, eu não vou abordar uma questão exegética, não vou abordar uma questão de profundidade teológica dentro desses textos, no que diz respeito à soteriologia. Isso é matéria de curso teológico, tá? Tanto que nós não conseguiríamos fazer isso em uma hora, né? Falar sobre todos os aspectos relacionados à salvação. Nosso objetivo é falar de questões práticas, tá? Doutora Odileia, muito bom dia para a senhora também, viu? Entrou aí agora. Para você, viu, Odileia? Desculpa falar você, tá? Mas você é uma jovem como eu, assim, também. Então, aliás, é mais jovem que eu. Bom dia também, né? Tá aí nos acompanhando. Então, não é o nosso objetivo
tratar com profundidade teológica isso. Nosso objetivo é abordar questões mais práticas relacionadas à vida cristã, à vida diária. Esse é o objetivo da Escola Bíblica Dominical. Mas, como eu estava dizendo, deixei o e-mail aí para quê? Se você quiser, você obviamente que não é obrigado a isso. Mande um e-mail para mim, nesse endereço aí que eu te passei. Ela falou, pode falar você. Então tá bom. Mande um e-mail para mim que eu vou encaminhar para você um estudo a respeito da Epístola aos Romanos, que tem um viés voltado a explicar essa discordância soteriológica ou relacionada à doutrina da salvação, que a carta toda aos Romanos traz, mas principalmente esses capítulos que vão do 8 até o capítulo 11, principalmente do 8 ao 11 exatamente, que vão falar a esse respeito, e principalmente o capítulo 9, que alguns argumentam que é o calcanhar de Aquiles dos arminianos. Né? Será? Então, não vou entrar nesse mérito detalhadamente, tá, gente? Não vou entrar. Então, se você quiser ter mais informações sobre isso, me mande um e-mail, eu mando um estudo. É um estudo longo, é um estudo, não foi feito por mim, foi traduzido em parte pelo professor Antônio Reis, de Campinas, e eu peguei a fonte dele, entrei nesse site também, esse site é em inglês, aí eu fiz a tradução de um restante e montei esse estudo dentro de uma ordem de narrativa daquilo que a carta traz. Tá? Então, lá tem os créditos, né, para o professor Antônio Reis, também para o site, mas eu mando, é longo, tem acho que umas 120 páginas, se eu não me engano, esse estudo, um comentário sobre a Epístola aos Romanos. Se você quiser, manda um e-mail lá que eu mando para você. Tá legal? Então vamos lá. Estávamos falando, na aula passada, sobre a questão do pecado, sendo que o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Aí, a argumentação do apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, mas se o pecado já não tem mais domínio, e aí ele faz aquele recurso de diatribe, né, de perguntas e respostas, dele falar com um interlocutor imaginário, e ele vai utilizando esse recurso para responder às questões que as pessoas daquela época, daquela localidade, daquela igreja tinham relacionadas à questão de salvação. Bom, se o pecado já não tem mais domínio, então nada que eu faça está errado. E aí ele vai responder, né? E a explicação do apóstolo Paulo, na verdade, ela é bastante simples em relação a isso. Né? O pecado não tem mais domínio. Como? Por quê? De que forma? Já que nós podemos identificar nas nossas vidas, nas nossas ações, também pecado no dia a dia. Nós erramos em pensamento, em ações. Nós erramos todos os dias. Nós erramos de alguma forma. Né? Mas então como? Se ele não tem mais domínio, por que eu peco? Então é simples, né? Eu peco, mas o pecado ele já não tem mais a palavra final. Ele não tem mais a palavra final nas nossas vidas, né? Você já deve ter ouvido um ditado que diz assim, nessa vida só não tem jeito para os impostos, coisas inevitáveis na vida, né? Impostos e a morte. Bom, para os impostos, eu digo para você que de fato não tem jeito mesmo, né? Nós vamos ter que pagar os impostos aí. Mas para a morte, a partir da ressurreição de Jesus, isso já não é mais uma realidade, já não é mais uma verdade absoluta, porque Jesus venceu a morte. Então, eu gostaria que, se você estiver com a Bíblia aí, acompanhando esse nosso estudo, lá em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. 55 e 56. Vai dizer o seguinte: onde está, ó morte, a sua... Aliás, eu vou ler o 54 também, tá? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que era o ponto final, aquilo que tinha a palavra final, que era a morte, ela foi tragada na vitória do Senhor Jesus na cruz, quando ele morre e ressuscita, ele vence a morte. E o texto aqui do apóstolo Paulo diz que nós temos a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse domínio do pecado, então, lembrem-se daquilo que está lá em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então veja que nessa comparação nós temos que de um lado, né, o salário do pecado. Então veja que quando fala salário do pecado, nós compreendemos que existe uma onerosidade nisso. O que significa? Que custa alguma coisa. Então o salário do pecado, a atitude do pecado gera a morte. Então isso gera uma onerosidade sobre as nossas vidas. Porém, do outro lado, no oposto, o dom gratuito. Então aqui o dom implica em gratuidade. O dom é um presente que Deus nos dá. Então, gratuitamente nós temos a vida eterna, pela graça de Deus. Então esse é o contexto de onde nós paramos. E por que eu quis retomar isso? Porque eu queria entrar num assunto aqui agora, num texto aqui, Romanos 8, que as pessoas tiram do contexto e ficam conjecturando sobre esse texto questões relacionadas à eleição e predestinação. Então, como eu disse para vocês, nessa aula de hoje, quando coloquei lá no título, nós vamos falar um pouco também sobre essa questão. Romanos capítulo 8, versos 28, 29 e 30. Gostaria de ler com vocês agora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Até aí. Ora, será que então há um certo determinismo da parte de Deus em relação à salvação, em relação àqueles que são eleitos? Ou seja, Deus já, desde a eternidade, já escolheu aquelas pessoas que serão salvas e, por exclusão, obviamente, escolheu também aquelas pessoas que seriam condenadas. Em resumo, aquilo que o que eu preciso fazer para herdar a salvação? Nada, porque não depende nada de mim. Deus já determinou. Então, se eu sou um eleito de Deus, nada que eu faça vai me separar dessa eleição, dessa salvação. Assim como, se eu não sou um eleito de Deus, nada do que eu faça pode me levar mais perto de Deus ou me levar a alcançar a salvação. Tá? Então, basicamente, um raciocínio imediato que nós temos é esse. Porém, nós precisamos amarrar aqui as informações, né? Lembre-se sempre, né? Texto fora do contexto vira pretexto. E aquilo que Paulo escreve aqui está diretamente relacionado com todo o contexto da carta que ele escreve aqui, então, aos Romanos. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de conceito, tá? De conceito. Veja aqui, no verso de número 30, no verso número 29, ele vai dizer: o que Deus de antemão conheceu, então Deus conheceu de antemão, conheceu antes. A esses que ele conheceu, prestem atenção nisso, ele predestinou.
Então, o que é predestinação? Predestinação é você determinar determinados fatos, determinar alguns acontecimentos. Né? Então, e um detalhe aqui que eu quero que você preste atenção é que todos os verbos estão aqui no passado. Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Tudo no passado. Tudo no tempo passado. E por que isso acontece? Porque para Deus não existe, na verdade, para Deus não existe passado, presente ou futuro. Deus é atemporal. Ou o que isso significa? Significa que Ele está fora do tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus existe o eterno hoje. Deus Deus transcende a matéria e Deus transcende o próprio tempo. Por quê? Porque tanto o tempo quanto a matéria, elas são resultado da própria essência divina. Então Deus é superior a todas essas coisas. Né? Deus ultrapassa, então, esses limites. Então, aqui quando Deus olha, Ele olha num único, vamos dizer assim, se nós conseguíssemos, numa tela, olhar toda a história da humanidade, de eternidade a eternidade, é dessa forma que Deus enxerga. Então Deus enxerga tudo do começo ao fim, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que acontecerá, porque Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Então aquilo que Ele conheceu, então vamos pegar os dois pontos centrais, os dois pontos extremos, perdão. Conheceu, Ele começa aquele que conheceu, predestinou, né? Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Então, nós temos o conhecimento de Deus como base e a glorificação como resultado final. Tá? Então, vamos entender essa questão. O conhecimento como base e a glorificação como resultado final. Então, quando Deus conhece, o resultado é esse. O que está aqui no meio? Então, o que está no meio é a predestinação, o chamamento e a justificação. O que é isso? O que essas três palavrinhas compõem? Então, o que Deus predestinou, Ele chamou, e o que chamou, Ele justificou. Isso faz parte da eleição. Olha só, capítulo 8 ainda, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, a eleição compõe esse processo. Deixa eu só ver aqui se está tudo ok, se não tem nem mais um comentário aqui sobre a nossa transmissão. Bom, ok. Pelo jeito está tudo ok. Porque eu quis dar uma olhada, porque isso é extremamente importante para a gente compreender esse ponto. Então, a eleição compreende o nosso chamamento, a justificação, nossa predestinação, nosso chamamento e a nossa justificação. Isso compõe a eleição. Né? Quem tentará acusação? Veja que, na sequência, Paulo está falando a respeito do domínio do pecado. E o pecado tem poder para nos acusar diante de Deus? Não mais, porque enquanto estamos em Cristo, o pecado, ele já não exerce mais domínio. A morte já não o resultado do pecado, que é a morte, já não exerce mais domínio sobre as nossas vidas. Porque agora nós estamos em Cristo. Agora, qual é a base para isso? E eu esqueci de anotar aqui, mas está lá em 1 Pedro, capítulo de número 1. Eu só preciso achar agora que eu não anotei, né? 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Verso 1 e 2 eu vou ler aqui, está no verso 2 especificamente que eu quero falar, mas vou ler o 1 e o 2. Olha só, preste atenção, lembra? Base, chamamento. Resultado, glorificação. E vocês vão lembrar que na aula passada eu falei sobre isso, aqueles que assistiram a aula passada. Que a glorificação é a nossa santificação consumada. Né? E a santificação, a nossa santificação aqui nessa terra, né? Ela é a glorificação ainda por vir. Eleitos,
segundo o que? Nós somos eleitos. A eleição engloba predestinação, chamamento e justificação. Tudo isso compõe a eleição. Por causa disso, nós não estamos mais sujeitos ao domínio da morte. Diz assim o texto: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Olha só, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, Pedro escreve aqui para todos esses crentes aqui, né? De todas essas regiões. Verso 2. Eleitos segundo o quê? Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então, qual é a base da eleição? Deus conheceu. A base da eleição é eleitos segundo a presciência. O que é presciência? Presciência é o conhecimento prévio de tudo aquilo que vai acontecer. Ora, se Deus é atemporal, se Deus enxerga passado, presente e futuro num único momento, Deus conhece todas as coisas. Deus é capaz de sondar o mais íntimo do nosso ser, os nossos pensamentos. Antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já conhece. Deus já sabe aquilo que nós vamos falar. Então, essa presciência faz com que Deus, de antemão, então ele já saiba todas aquelas pessoas que o receberão como filho, como pai. Aqueles que pela fé se tornarão, então, filhos de Deus. Essa é a base da nossa eleição, a presciência de Deus. É o pré-conhecimento, é conhecer de antemão. Então, o que o texto está dizendo aqui, que Deus, de antemão, conhecendo, ele já sabe. Ele já sabia que um dia eu aceitaria o seu filho como meu Salvador. Então, desde a eternidade, como Deus tem conhecimento de tudo isso, Deus já sabia. E Deus já sabe o final de todas as coisas. Ele já sabe quantas pessoas aceitarão o seu filho. Sabe quantas pessoas rejeitarão o seu filho. Agora, Deus já determinou essas escolhas? Obviamente que não. Né? Dentro do contexto, eu vou mostrar na sequência do texto aqui para vocês. Eu falei que eu não ia entrar muito a fundo nessa questão. Bom, acabei falando, né? Então, tudo isso eu gostaria de voltar agora lá no Evangelho de João e mostrar um outro texto para vocês também. João capítulo 1 e versículo 12. Aliás, o Evangelho de João, no capítulo 1, eu acho que todo cristão deveria ler e compreender todas essas palavras, porque fala a respeito da divindade, da eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 12 vai dizer assim, ó: mas a todos quantos o receberam, todos aqueles que receberam ao Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem? Aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Então, veja que interessante, né? Essa questão de conhecer, biblicamente falando, toda vez que nós falamos o conhecimento, automaticamente fica implícito a questão de relacionamento. Então, conhecer não é uma atividade intelectual. Biblicamente, o conhecimento faz parte de algo mais prático, de um relacionamento. Então, quando fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus, está dizendo que nós precisamos nos relacionar com Deus. Não é uma atividade intelectual. Por que eu estou dizendo isso? Porque no verbo 10 diz assim, ó: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não estabeleceu esse relacionamento com o Senhor Jesus necessário para que nós alcancemos a salvação. E por que Paulo está falando tudo isso daqui? Né? Porque a ideia de Paulo é apresentar uma resposta ao argumento de uma parte que dizia que todos os judeus haviam sido rejeitados e de outra parte que dizia que todos os judeus, por serem povo de Deus, já estavam
com a sua salvação garantida, independente da aceitação do Messias ou não. Então aqui Paulo responde para esses dois grupos e fala: vocês dois estão errados, esses dois grupos estão errados. Por quê? A salvação, ela não se dá pelo sangue, pela consanguinidade. A salvação, ela se dá, não se dá por genética, né? A salvação se dá pela fé. Romanos capítulo 8, verso 16, vai dizer o seguinte: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, aqueles que se tornam filhos de Deus são aqueles que conhecem ao Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. A estes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses filhos de Deus, à medida que se ligam ao Senhor Jesus, que aceitam pela fé ao Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, recebem como selo o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é a garantia. E esse Espírito Santo é aquele que nos confirma que nós somos filhos de Deus. E é por isso que nós podemos ter a convicção de que temos a salvação, enquanto estamos em Cristo. Muito bem, olha só, e aqui eu gostaria de fazer um outro comentário com vocês, que dentro desse contexto, no verso número 15 está escrito assim, ó: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viver em outra... Isso estou no capítulo 8 ainda, tá? Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Tem um comentário que eu gostaria de ler aqui para vocês. Aliás, perdão, olha só. Eu li o verso errado aqui. Na verdade, essa citação ela está no capítulo 9. Capítulo 9. É 9:16. Vai dizer assim, ó. Aliás, eu vou ler o 13 antes, tá? O 13 antes. Ele diz assim, ó: como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. E no verso 16: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Por que esse texto está amarrado ao comentário que eu fiz anteriormente? Porque alguém olha para ele e diz assim: tá aí, ó. Essa é a prova. Essa é a prova de que Deus já determinou todas as coisas, porque ele diz: amei Jacó e desprezei Esaú. E eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compaixão de quem eu tiver. Quem pode me questionar em relação a isso? Então, aqui é como se o próprio Deus está falando aqui. E esse comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu vou dar a explicação sobre esses dois textos, né? Esses versos, eles falam em relação à soberania de Deus. A soberania de Deus. E para compreender, é necessário que você faça a leitura do começo do capítulo 9. Então eu recomendo você depois leia do capítulo 9, dos versos 1 até o verso 12, para que você possa compreender o contexto daquilo que Paulo está dizendo aqui nos versos 13, eu falei capítulo, né? Capítulo 9, versos 1 a 12, para que você possa compreender o que está nos versos 13 e 16. 14 e 15. E também até o verso 16. Porque no verso 16 está escrito assim: assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Então, peraí, não depende de nada de mim, depende de Deus, né? Isto não depende. Agora, isto o quê? Vamos com calma, versículo por versículo. Primeiro, versículo número 13. Está escrito: amei Jacó e desprezei Esaú. Olha, tá vendo? Então Deus despreza quem Ele quer. Deus amou Jacó, mas Ele desprezou a Esaú. E então isso significa que Deus ama quem Ele quer, que o amor de Deus ele é condicionado àquelas pessoas, ou é direcionado, melhor dizendo, àquelas pessoas que Ele já escolheu. Tá certo? Bom, será que é assim mesmo? Olha só, vamos analisar Lucas capítulo 14, 26, quando o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte:
Lucas 14, 26. E aqui vai variar conforme a versão, tá? Tem uma versão que diz assim, ó, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora, na versão, e essa versão está perfeita. Na verdade, ela traz a intenção do autor em relação a isso. Agora, quando a gente vai lá para o original do grego, a palavra ela está relacionada a aborrecimento. A palavra utilizada em Lucas 14, 26, é a mesma palavra utilizada em Romanos 9, 13. Aborrecimento, porque nas versões mais tradicionais vai estar escrito assim, aquele que não aborrece seu pai e sua mãe. E a palavra é exatamente o mesmo. Sabe, na essência do grego, o significado da palavra é ódio. Então é como se a gente dissesse, aquele que não odeia seu pai e sua mãe. Aquele que não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim. Olha, Jesus está falando que a gente precisa odiar pai e mãe, odiar irmãos, né? Odiar filhos, odiar sua própria vida para ser um servo dele, para ser um seguidor de Jesus? É claro que não. Aqui, essa versão que eu li, né, que é a Nova Almeida atualizada, ela vai trazer exatamente o significado. Não me ama mais do que seu pai e sua mãe. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, não é para aborrecer, não é para odiar, mas é para ter o Senhor Jesus superior a essas pessoas. Olha, seria uma contradição a gente acreditar que devemos odiar pai e mãe, porque num outro texto fala que aquele que não honra seu pai e sua mãe afronta um dos mandamentos centrais da lei de Deus. E que nós devemos honrar os nossos pais e as nossas mães, porque é o primeiro mandamento com promessa. Voltando lá em Romanos, capítulo 9, verso 13. Amei Jacó, mas desprezei Esaú. Então aqui está no sentido de que o amor de Deus, ele é direcionado, e o amor de Deus aqui, ele está relacionado com a questão salvífica. Nós estamos falando a respeito de salvação. E a salvação depende de uma resposta do ser humano pela fé. Pela fé. Aqui Jacó era o irmão mais novo, embora eles fossem gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Esaú tinha então a primogenitura. Jacó nasce agarradinho ali no tornozelo do irmão. Então essa questão sempre está relacionada com aquele que tem o seu coração mais voltado para Deus. Aquele que me ama, eu me manifestarei a ele. É isso que o texto bíblico diz. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Então é uma questão de coração. Por que Davi foi o escolhido, sendo ele o mais novo da casa de Jessé? Por que Salomão foi escolhido para suceder Davi, sendo que tinha outros irmãos ali mais velhos que ele? Por que Judá, sendo o quarto filho de Jacó, foi aquele escolhido para que viesse a descendência do Messias, do Salvador, a descendência messiânica? Porque não está relacionado simplesmente com o ponto de ser o primogênito em função de ter nascido primeiro, mas em relação à primazia que se tem àquele que tem um coração realmente voltado para Deus. Então veja que é dentro desse contexto aqui. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, é uma citação, isso já no verso 16, é uma citação de Êxodo 33, 19. E esse comentário que eu gostaria de ler para vocês diz assim, ó, onde Deus responde ao pedido de Moisés que lhe seja permitido ver a sua glória, depois da intercessão pelos israelitas. Ela quer dizer basicamente que a misericórdia de Deus não depende de nada externo à sua própria vontade. Ele é absolutamente livre, uma vez que o homem se colocou devedor diante dele, em função do pecado. Perdão. Diante do pecado do homem, seu perdão e compaixão são manifestações de pura graça e jamais poderão ser cobrados. Aí a gente volta lá no verso 16. Depois de ter citado
no verso 3, no verso 16, Escrituras do Antigo Testamento, ele diz: assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre. Isto o quê? A misericórdia e a compaixão divina. Então a compaixão e a misericórdia não dependem de nós. E é por isso que o amor de Deus se relaciona com todas as pessoas. E é por isso que diz que Deus amou o mundo. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não é condicionado às nossas atitudes. A misericórdia e a compaixão que Ele tem não é condicionado àquilo que nós fazemos. Veja que o próprio Senhor Jesus fala: eu não vim para os que são, para os sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Ou seja, toda essa discussão, né, em relação à soberania de Deus, e a soberania de Deus em nenhum momento ela afronta o livre-arbítrio que Deus dá para o ser humano. Então, logo, verso 18, logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Paulo demonstra aqui que não haveria sequer uma injustiça sequer, se Deus usasse de misericórdia para com uns e retivesse o perdão para outros. Ele não poderá ser questionado em relação a uma possível injustiça, porque seu perdão não é dívida, mas é graça. E aí eu volto na questão da gratuidade e da onerosidade. O que é oneroso é o salário do pecado. Mas de forma gratuita Deus nos concede seu amor, Deus nos concede sua compaixão, Deus nos concede a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Exatamente pelo fato de que nós somos incapazes de alcançá-la pelos nossos próprios meios, pelas nossas obras. Mas olha só que interessante, né? Então essa justiça divina. A resposta de tudo isso, né, de todo esse contexto, nós podemos enxergar aqui no final do capítulo 19. Então, eu espero, né, eu procurei ser o mais simples possível na minha explanação. E eu espero que eu tenha alcançado esse objetivo. Tá? Mas só para que você tenha uma noção em relação a esse contexto todo que ele está falando, então lembre que Paulo está respondendo a um grupo que achava que os judeus haviam sido excluídos da graça divina em função da rejeição, e de um outro ponto, aqueles que diziam que eles, independente de aceitar ou não pela fé o Senhor Jesus, eles já eram salvos pela sua nacionalidade. Tanto que Paulo vai citar no versículo número 27, um texto que está em Isaías, no capítulo 10, 22, que diz assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então aqui ele diz que existe um Israel dentro de Israel. Que Israel que é esse? O remanescente. Aqueles que aceitaram pela fé a promessa da salvação. E aí nós vemos, né, a resposta de tudo isso no final do capítulo 9. Diz assim, verso 31. E que Israel que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Israel que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir. Por quê? Verso 32, ele mesmo fala, por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Pronto, aqui ficou muito clara essa questão, porque essa pedra de tropeço é exatamente o Senhor Jesus. Agora, peraí, Jesus é uma pedra de tropeço? Jesus não veio para salvar, não veio para resgatar? Em algumas versões vai estar a palavra escândalo, né? E essa palavra, pedra de tropeço, ela vem do grego escandalos, que é por isso que algumas versões trazem escândalo. Né? E o escândalo, o que era? O que era essa pedra de tropeço? Eram aquelas pedras que eram postas nas ruas e ela ficava ressaltada. Então as pessoas, às vezes, distraidamente, não viam, topavam e caíam. Então essa é a ideia, né, de servir de pedra de tropeço, para aqueles que batessem ali, ela ia ficar ressaltada, aqueles que não se apercebiam dela, batiam e caíam. Então aqueles que rejeitaram a Jesus como sendo a pedra principal, a pedra de esquina sobre a qual a igreja foi edificada,
Esses que rejeitaram são esses que tropeçam na pedra e caem. Então, para esses, Jesus não é uma pedra de esquina. Para esses, Jesus é uma pedra de tropeço. E aí ele vai no verso 33, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nele crê não será envergonhado. Então, aquele que nele crê recebe o Messias, né? Aqueles que são os rejeitados, que fala aqui, por exemplo, ele cita a questão de Esaú, são aqueles que rejeitaram a manifestação de Deus sobre a vida deles. E nesse tempo da graça, qual é essa manifestação? O envio do seu Filho, o Senhor Jesus. Então, essa pedra de tropeço, para aqueles que buscavam a lei, no caso aqui, esses dentro de Israel, uma parte dentro de Israel que buscavam a justificação pela lei e pelas obras, para esses, Jesus foi escândalo, né? Pedra de tropeço. Para aqueles que buscavam a luz, a iluminação, o resultado foi a salvação. Para os que não tinham obras, o resultado foi a graça de Deus. Eu vou fazer menção de novo, né? Eu já fiz umas 3 ou 4 nesse estudo aqui de Romanos, menções desse texto do fariseu e do publicano. Por que o publicano foi justificado? Porque ele chegou diante de Deus com as mãos vazias. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. E o fariseu, ele chegou com as mãos cheias, falou: olha, Senhor, olha só tudo isso que eu tenho aqui para oferecer. Por isso eu te dou graça, Senhor, porque olha o que eu tenho, olha o que eu faço. Ele chegou com as mãos cheias. Mas o publicano, ele chegou com as mãos vazias, sem nada. Para estes que não tinham nada para mostrar, que não tinham obras, para esse, a graça foi manifesta. Independente se era judeu ou se não era. E para os que neles, ou para o que nelas confiaram, nelas o quê? Nela, as obras. As obras da lei, as obras da justiça. Para esses foi confusão. E lá em 1 Coríntios, vou voltar lá em 1 Coríntios de novo, capítulo de número 1. Interessante aqui que o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios sobre essa questão também. Ele vai dizer o seguinte, nos versos 22 e 23. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, para aqueles que buscam a satisfação, ou a justificação, ou a salvação nas obras da lei, Jesus serve de escândalo. E para aqueles que buscam a elevação espiritual simplesmente na sabedoria humana, para esses, Jesus é loucura. Mas para aqueles que compreendem a fraqueza que a sabedoria humana representa, que a justiça humana representa, para esses Jesus é justificação, para esses Jesus é salvação. Para aqueles que acreditam que pelas obras, por aquilo que eu faço, se eu fizer o bem ou se eu fizer o mal, é isso que vai me salvar, é isso que vai me justificar, para esses Jesus serviu de pedra de tropeço, serviu de escândalo, porque não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio que vem de forma gratuita, sem eu merecer. Agora, para aqueles que compreendem a impossibilidade de alcançar a Deus, a impossibilidade de alcançar a salvação, simplesmente pela obra do Senhor Jesus, pela obra de um, porque como o texto bíblico diz, por intermédio de um, Adão, o pecado entrou no mundo, mas por intermédio do segundo Adão, o Senhor Jesus, o pecado do mundo foi retirado. Ou seja, o domínio do pecado foi retirado. E é por isso que nós necessitamos, da nossa fé para que nós possamos alcançar a salvação. Fé no Filho de Deus, no Filho unigênito do Pai. E alcançar dessa salvação, nós podemos andar confiantemente, porque cremos, que desde já então somos filhos de Deus, por intermédio do Senhor Jesus. Que apesar então do pecado nos rodear e fazer parte das nossas vidas muitas vezes, ele já não tem mais a última palavra.
ele já não tem mais o domínio sobre as nossas vidas. Porque por meio do Senhor Jesus, nós recebemos então a salvação. Amém? Então, eu espero, mesmo que de forma bastante breve, ter explanado a respeito desse texto. Eu fico à disposição, caso vocês tenham dúvidas sobre esse contexto que nós tratamos aqui hoje. Então aqui, mandar um abraço mais uma vez aqui para a dona Antônia Duarte, para a Neide Alvarinho, que entrou aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver se a minha sogra tá aí, sogrinha? Eu não sei se ela tá aí. Acho que ela ficou brava comigo, hoje ela não vai me ouvir não. O Nivaldo, a Isabel também está nos acompanhando aí, nos ouvindo. A Esther, pastor Esther, um abraço, pastor Esther. Deus abençoe. Então, deixa eu mandar aqui, minha esposa. Olha, minha esposa é que ela fica soprando no meu ouvido aqui. Um abraço para o Claudemir e para a Sherazade também, para a Xê. Que Deus abençoe a vida de vocês, também saudade de todos vocês, tá? Então, deixa eu mandar aqui de novo, um abraço para minha sogrinha. Sogrinha, beijo para você, viu? Não sei se você está ouvindo agora, vai ouvir depois, mas Deus abençoe aí, não posso. Minha irmã também está aqui, mandando um abraço, Milena. E deixa eu dar os recadinhos aqui novamente, Então, 11 horas e 30 minutos, daqui a pouco, pela 90,7 Gospel FM de Araras, programa Escola Bíblica Dominical no ar. Professor André Avans, professor Ricardo Coliti e eu estaremos falando a respeito da judaização da fé cristã. Começamos a falar um pouco na aula passada sobre a questão da diferença entre os hebreus, judeus, de como essa cultura judaica influencia o cristianismo, obviamente, que surge dali, e as heresias surgidas no início da igreja cristã. Nós vamos falar sobre esse assunto. Outro recadinho, vou voltar no recadinho dos nossos cultos. Então deixa eu pegar o aviso aqui, que eu falei lá no começo, eu gostaria de reforçar aqui para vocês, tá? Retomada dos cultos presenciais. Então, esses cultos presenciais serão retomados no dia 22 de agosto, ou seja, no próximo sábado. Próximo sábado, dia 22 de agosto, cultos presenciais em todas as capelas e na Catedral da Paz. Agora, atenção para essas questões. Isso acontecerá somente no sábado. Somente no sábado. Os demais dias, domingo, terça-feira, outros cultos continuarão sendo feitos de forma online, de forma remota, pelas redes sociais. Então, somente aos sábados. E um detalhe, tá? Aliás, vários detalhes. 3 coisinhas essenciais. Primeiro, capacidade. As autoridades disponibilizaram? Bom, vou colocar assim. A possibilidade de atingir 40% da capacidade. Porém, pensando na segurança, na saúde dos membros da igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular limitará ao máximo de 25% a capacidade dos templos, com distanciamento de 1,5 m, distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Por isso, pode ser que você chegue lá e não possa entrar. Então, não é que a igreja está limitando, está cerceando o direito das pessoas participarem do culto. É porque é uma questão de segurança, é uma questão de prudência que a igreja está tomando, Então, estará limitado a 25%. Então, lotações, superlotações, por enquanto ainda não. Segundo, durante todo o tempo em que estiverem presentes no culto, deverão fazer uso de máscara, de proteção facial. Então, esse segundo ponto. Terceiro ponto, a igreja estará disponibilizando na entrada álcool em gel e a aferição de temperatura das pessoas também. Então, todos os cuidados aí da nossa igreja
para que ninguém seja exposto a um risco desnecessário. E aqui uma recomendação importantíssima da nossa igreja. Sugerimos que pessoas consideradas grupos de risco e crianças até 12 anos não participem das atividades presenciais. Então você que tenha, que seja idoso, que tenha comorbidades, né, alguns problemas de saúde como pressão alta, como diabetes ou algumas outras doenças que elevam o risco de se contrair não é que eles estão mais sujeitos a contrair o vírus, mas é relacionado com as consequências, né, de se contrair o vírus tendo essas comorbidades. Então, essas pessoas que fazem parte do grupo de risco não vão, né? Recomenda-se que não vá. E crianças até 12 anos também não. Não, por quê? Porque criança você não tem como controlar muitas vezes, né? Então não se recomenda que leve crianças até 12 anos. E também não haverá cultos infantis nesse período, tá? Então, dentro desse plano aqui de retomada dos cultos presenciais da Igreja do Evangelho Quadrangular em Araras, ainda que autorizado aí pelo poder público, ainda será feita então de forma gradual, até que em breve nós teremos a possibilidade de estarmos todos reunidos, fazendo aquilo que nós amamos tanto fazer, que é participar do culto ao Senhor, né? Então, dentro dessas limitações, se iniciará a retomada dos cultos presenciais apenas aos sábados. Espero ter falado tudo direitinho, né? Então aqui, ó, abração, os abraços finais aqui, né, para Celestina Porfírio, que também nos acompanhou, a Andréia Viginotti, né? Aqui é só um recado para a pastora Odilei, que está nos acompanhando, ela escreve assim, ó, estamos programando a retomada da escola bíblica para muito em breve. Então a escola bíblica também será retomada, mas não nesse momento, tá? Não nesse momento. Mas em breve a escola bíblica também será retomada presencialmente, né? Então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando, né? Mando aqui um abraço para minha mãe, um abraço para minha irmã, que também estão nos acompanhando. Um abraço para minha sogrinha de novo, como ela reclamou, não. Ela disse que eu não falei o nome dela na semana passada. Então, hoje eu estou falando 3 vezes, viu? 4 agora, viu? Ó, beijo, sogrinha. Deus abençoe. Tá bom? Então, eu gostaria de fazer uma oração. Já passamos bastante aqui do nosso tempo, né? Mas eu gostaria de fazer uma oração para que a gente encerrasse, então, essa nossa transmissão e essa nossa aula. Dúvidas, vocês podem mandar aqui, questionamentos aqui pelo Facebook, pelo YouTube também, depois que ficar disponibilizado. Mais uma coisa. Eu deixei fixado na aba ali de comentários o meu e-mail, tá? Por que eu deixei o meu e-mail lá? Para que, se você quiser receber um estudo sobre a Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, que esteja direcionando, fazendo as explicações relacionadas a essa questão de predestinação, de determinismo, de livre-arbítrio, de soberania de Deus, de calvinismo, de arminianismo, eu mando isso para você. Se você quiser, tá? Manda um e-mail para mim, que eu encaminho para você esse estudo, tá bom? Então vamos orar para encerrar a nossa aula. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Te agradecemos por esses momentos que estivemos aqui falando da tua palavra. Pai, que aquilo que eu fui incapaz de transmitir, que o teu Santo Espírito possa completar na vida de cada um desses nossos irmãos, de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando até esse momento. Pai, que a poderosa graça do Senhor seja manifesta a todas essas vidas, que nós possamos, pela fé, alcançar a salvação, né, a glorificação, que vem através do amor do Senhor, da misericórdia, da compaixão pelas almas que o Senhor tem, e do envio do seu único Filho, daquele que por meio da sua morte proveu para toda a humanidade a possibilidade de redenção, a possibilidade de salvação e de justificação. Que nós tenhamos essa confiança, ó Deus, e desde já, pelo testemunho do Espírito Santo nas nossas vidas, que possamos nos regozijar, nos alegrar, ó Deus, em tão grande salvação que nos foi oferecida por meio do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a honra e glória seja somente ao Senhor hoje e para sempre. Amém, amém, em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz e, querendo Deus, semana que vem estaremos de volta aqui. Deus abençoe. Um abraço e um excelente domingo e uma excelente semana a todos. Fiquem na paz.